esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a missão dos discípulos é também nossa missão. Ser testemunha de tudo isso. Sobretudo, meus queridos, ser testemunhas de que Jesus realmente ressuscitou e vive no meio de nós. Amém? Que assim seja. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante nós compreendermos esta passagem da Escritura. Se vocês perceberam, é a continuidade, não é, do Evangelho de ontem, quando os discípulos de Emaús reconhecem Jesus ao partir o pão, eles voltam correndo para encontrar os discípulos, contar o que tinha acontecido, e aqui então, não é exatamente o relato do Evangelho de hoje. Estavam ali falando quando Jesus entra no meio deles, e Jesus, com a primeira palavra que Jesus vai dizer: "Paz, shalom, a paz esteja convosco." Oh, meus queridos, quando estamos com Jesus, apesar de todas as atribulações, apesar de todos os problemas, vem uma paz, vem uma serenidade, não é verdade? Depois a gente vai ver, não é, que eles estavam com medo ali, achando que era um fantasma, e eles ainda não tinham compreendido, não é, o que Jesus havia dito para eles, não perceberam, não é, ainda a força da ressurreição. E então Jesus, né, vai dizer para eles: "Olha aqui os meus pés, as minhas mãos, não sou um fantasma, eu estou aqui, podem tocar em mim, eu sou de carne e osso." Jesus passou pela porta fechada, né, e está ali carne e osso, porque o ressuscitado agora já não tem barreiras, não é verdade? E os discípulos então continuam ainda ali extasiados, com muita alegria, e não percebem que Jesus está ali. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, como se não bastasse,
Olha a delicadeza, né? Eu fico assim, emocionado com a delicadeza, com esse amor misericordioso desse Jesus ressuscitado. Ele viu, né, as fraquezas. Quantas vezes, né, não, a gente cria fantasmas nas nossas vidas, não é verdade? Quantas vezes a gente cria problemas para nós, quantas vezes a gente fica aí com tarô, com não sei o quê, quantas vezes a gente acha que o que aconteceu ali foi o demônio, não sei. A gente vai criando fantasma na mente da gente, não é verdade? E aí então Jesus vai dizer: olha, toque aqui nas minhas feridas, toque aqui no meu peito, olha, sou eu, não tenhais medo. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus mostra para os discípulos as mãos cravejadas, os pés cravejados, para dizer: sou eu mesmo. Mas essas mãos que estavam cravejadas são as mesmas mãos que curava, que libertava, que salvava, que ressuscitava. Esses pés que vocês estão vendo feridos são os mesmos pés que andou pela Galileia, que andou pelo mundo pregando o Evangelho, anunciando a paz, anunciando a boa nova. Como se não bastasse, meus queridos, olha a delicadeza de Jesus. Jesus então vai dizer para eles: vocês têm aí o que comer? E dão para ele lá um pedaço de peixe assado, não é? Olha, meus queridos, tudo tem um momento, tudo tem um significado. Jesus, ele não entra na nossa vida, pá, e entrou. Não, Jesus vai entrando na nossa vida, Jesus vai nos modelando, Jesus vai com delicadeza mostrando para nós o caminho, a verdade, mostrando o sentido pleno da vida. Olha, meus queridos, nós precisamos entender que o comer o peixe é nos alimentar do próprio Jesus na hóstia consagrada, é nos alimentar do próprio Jesus no vinho consagrado. Este comer o peixe nos lembra lá a última ceia, em que ali eles comiam, e Jesus vai dizer, não é? Isto é meu corpo que é dado por vós, isso é meu sangue que é dado por vós. Todas as vezes que vocês estiverem celebrando, estarão atualizando a minha vida, paixão e morte por vocês. Quantas vezes Jesus fez multiplicar os pães, quantas vezes Jesus fez multiplicar os peixes, não é verdade? Olha, meus queridos, nós precisamos entender que a Eucaristia está ligado nessa fala aqui de Jesus, não é? E Jesus ainda vai dizer, olha, era preciso que se cumprisse o que estava nas Escrituras, o que as leis, né, de Moisés, os salmos, os profetas anunciavam, porque, meus queridos, o Antigo Testamento todo era preparando Jesus, ou seja, era preparando a vinda do Jesus, ele que viria, não é, da descendência de Davi. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, as Escrituras têm que ser para nós o manual de seguir, o manual para viver, porque nas Escrituras vem trazendo a palavra de Deus e nós precisamos nos alimentar do pão, do vinho, mas também da palavra de Deus, sobretudo, meus queridos, da palavra de Deus que nos encaminha para a nossa própria ressurreição. E Jesus percebe que eles ainda não tinham, né, uma fé bastante. A inteligência deles ainda estavam assim como que fraca, né? Eles ainda estavam com muito medo, eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Então Jesus vai ali abrindo a inteligência deles para que eles possam então acolher a palavra, Agora, meus queridos, eu penso que o mais sério está aqui. Como que tudo não é sério, né? Eu penso que para nós hoje é ouvir o que está aqui nos versículos 46, 47 e 48. É o querigma, né? É o anúncio fundamental da igreja,
querigma, né? Anúncio. Anúncio fundamental da igreja está aqui nos versículos 46, 47 e 48. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Ô meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós somos os continuadores dos discípulos. Hoje, pela força do nosso batismo, nós somos testemunhas e devemos testemunhar que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Não é um fantasma, está vivo e presente no meio de nós. Caminha conosco, está conosco através da Eucaristia, através do pão da palavra. Olha, meus queridos, vamos juntos fazer cumprir esta verdade de fé, espalhar pelo mundo inteiro. Não é só dizer Feliz Páscoa da boca para fora, mas é viver, encarnar esta Páscoa, encarnar esse Jesus ressuscitado, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, dê seu like, que é muito importante para nós. Olha, meus queridos, vamos juntos anunciar a todo canto que Jesus ressuscitou, mas vamos fazer isso de dentro do nosso coração para fora, amém? Que assim seja, amém.